E agora no JG, a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Converso agora com o senador Marcelo Castro, do MDB, relator do novo Código Eleitoral. Senador, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer falar com você e com os seus telespectadores da TV Gazeta. Bom, vamos começar falando então das possíveis mudanças no Código Eleitoral. O senhor falou de conversas ainda com as bancadas partidárias. Lembrando que o projeto passou pela Câmara, mas depois sofreu alterações no Senado. Agora tem muita coisa em discussão na CCJ, né, por conta do teor dessas mudanças propostas. E depois, se for aprovado, tem que retornar à Câmara. Mas eu queria saber do senhor quais os pontos que, na sua avaliação, são mais relevantes em relação a essa mudança das condições eleitorais aqui do país, das regras para as eleições. Denise, esse código, ele reúne 7 leis numa lei só, que vai se chamar agora o Código Eleitoral, o novo Código Eleitoral. São 898 artigos. Então, uma legislação muito complexa, deu muito trabalho. Eu estou há 2 anos sendo relator e nós nos reunimos inúmeras vezes com todos os segmentos da sociedade, com todos aqueles que quiseram colaborar. Então, houve um diálogo muito intenso com a sociedade sobre esse novo Código Eleitoral. E o ponto que eu destacaria, assim, de maior importância, pelo ineditismo, por nunca nós termos conseguido isso na legislação eleitoral, é uma cota que nós estamos colocando para o sexo feminino, que é uma cota de reserva de cadeiras. Porque hoje existe uma obrigatoriedade de candidaturas, que, na quase totalidade das vezes, não resulta em mandato eletivo. Nós estamos trocando essa obrigatoriedade de candidaturas por uma reserva, por uma cota de cadeiras. Que cota é essa? Nenhum parlamento do Brasil, nenhuma Câmara Municipal dos 5.570 municípios poderia ter menos do que 20% de mulheres. Nenhuma Assembleia Legislativa poderia ter menos do que 20% de mulheres. E a Câmara Federal não poderia ter menos de 20% de mulheres. Agora, senador, nós entendemos... Eu queria fazer uma observação em relação a isso, porque a gente sabe das dificuldades dos partidos cumprirem as cotas. Muitos não têm as candidaturas suficientes, aí tem aquelas candidaturas laranja apenas para cumprir e depois eles acabam sendo perdoados, não conseguem seguir essa regra. Agora, no caso de ter essa reserva de vagas, como é que ficaria a contagem da votação? Se as mulheres não conseguirem obter os votos necessários para conseguir ocupar a vaga nas várias esferas aí do governo? Bom, a regra que nós estamos colocando é a seguinte, Denise, para que o partido não seja prejudicado. Então, o partido que preencheu as últimas vagas, se o preenchimento foi com um candidato homem, esse homem perde a vaga para uma mulher. Eu sei que isso vai trazer algum transtorno, mas é a maneira que nós encontramos mais racional de aumentar a participação feminina na política. Porque nós não podemos aceitar, é completamente inadmissível, a gente aceitar que um país como o Brasil tenha uma participação tão ínfima da mulher na política como nós temos atualmente. A última vez que eu pesquisei, Denise, nós éramos o 137º país do mundo que tinha menor representação feminina no parlamento. Hoje nós temos mais de 700 municípios no Brasil que não tem uma mulher na Câmara de Vereadores. Nós temos mais de 1.600 municípios do Brasil que só tem uma mulher. Se a minha regra, se é o artigo que eu coloquei no novo Código Eleitoral for aprovado, o que é que ocorre? Nenhuma Câmara de Vereadores no Brasil terá menos de 2 mulheres. Nenhuma Assembleia Legislativa do Brasil terá menos de 5 mulheres. E a Câmara Federal, terá mais de 100 mulheres no mínimo. Então eu acho que isso, a gente fazendo isso daí, essa reserva de vagas, nós vamos criar uma cultura. E essas mulheres que vão ser vereadoras, que vão ser deputadas estaduais,
que vão ser deputadas federais, com os instrumentos que elas têm do mandato, com assessores, com cotas para divulgar o seu trabalho, com emendas parlamentares, elas vão ter condições de se reelegerem, não é? Sem precisar de cota, já abrindo espaço para outras mulheres virem atrás das cotas. Tomara que então, dê certo essa representatividade. Agora, senador, eu queria abordar outros pontos que também são relevantes. Entrou a questão também da inelegibilidade dos políticos condenados, não é? Isso se tentou reduzir esses prazos, não houve consenso no Congresso e acabou sendo introduzido nesse projeto que o senhor está apresentando, o Código Eleitoral, é isso? Não, que é o que ocorre. A regra da inelegibilidade que nós estamos mantendo no Código, ela já veio da Câmara. Qual é a novidade? Praticamente não tem. A regra que nós estamos colocando no Código Eleitoral, que já veio da Câmara, é o espírito que estava na lei da ficha limpa que nós aprovamos em 2010. Quem cometeu um ilícito que foi penalizado com a perda da elegibilidade, que foi tornado inelegível, ele fica inelegível, então, por 8 anos. Como existem diferenças de quando é que começa a contar o prazo, nós uniformizamos e deixamos tudo claro para não ter margem de interpretações distintas. Então, aquele que no dia que foi declarada a sua inelegibilidade, conta 8 anos, com 8 anos e um dia ele estará elegível. E hoje, Denise, quando uma pessoa se torna inelegível por uma questão eleitoral, o que é que ocorre na prática? Começa a contar o prazo da inelegibilidade dele no dia da eleição. Só que a eleição é do dia 1º ao dia 7 de outubro. Se, por exemplo, a eleição for no dia 4 de outubro e a próxima eleição, 8 anos depois, for no dia 5, 6 ou 7, a pessoa estará elegível. Se for no dia 3, 2 ou 1, a pessoa estará inelegível. Isso está completamente errado. Como é que para o mesmo ilícito, uma pessoa está elegível 8 anos depois e outra está inelegível? Então, para uniformizar, nós passamos a contar a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte. Então, todos terão, a partir do dia 1º do ano seguinte, 8 anos depois, quando for no dia 2 de janeiro, 8 anos depois, todos estarão elegíveis. Então, acho que assim nós uniformizamos e acabamos com essa disparidade que tem hoje de quando é que começa a contar o tempo da inelegibilidade. Uma outra questão relevante é a unificação das eleições, não é? E acabando com a reeleição para prefeito, governador e presidente da República, com o mandato passando a ser de 5 anos. Não é? Essa é a PEC 12 de 2022, é isso? Que também está inserida no projeto? Exatamente, ela corre paralelamente, mas eu também sou o relator. Então, o que é que ocorre? Nós estamos propondo colocar fim a todas as reeleições de cargos executivos, só de cargos executivos, cargo de prefeito, governador e presidente da República, porque entendemos que foi um equívoco muito grande que nós cometemos e isso tem prejudicado demais a administração pública brasileira. Hoje, quando o prefeito toma posse, que organiza o seu secretariado, ele já organiza visando a sua reeleição. E 2 anos depois, ele já tem eleição para governador, para deputado que ele vai apoiar. Então, novamente, torna-se dedicar à eleição. Então, o prefeito passa todo o tempo fazendo eleição e perde a capacidade de planejar o seu município, a sua gestão, a médio e a longo prazo. Então, nós entendemos que isso é muito prejudicial à administração e nós estamos de acordo para colocar fim à reeleição dos cargos executivos. Bom, prejudica também a gestão, né? E colocando fim à reeleição, nós ficaremos com um espaço muito pequeno de 4 anos para fazer uma gestão, planejar e executar. Então, estamos propondo o fim da reeleição com um mandato de 5 anos. Agora, a transição seria na outra eleição, não na próxima. Lembrando que para esse novo código valer nas eleições de 2026, ele tem que ser aprovado na Câmara, no Senado e sancionado até outubro. É isso? Exatamente. E o que é que a gente quer? Para unificar as eleições,
nós temos duas maneiras mais práticas. Em 2028, os prefeitos eleitos poderiam ser por 2 anos, um mandato tampão, para as eleições coincidirem em 2030. Então, em 2030, nós teríamos eleições de vereador a presidente da República, tudo num dia só. Ou então, em 2028, a gente colocar um mandato estendido de prefeito e vereador por 6 anos. E as eleições, então, coincidiriam em 2034. Então, são essas duas formas que nós temos para coincidir as eleições. Senador, nós temos apenas mais um minuto. Eu queria saber o que o senhor coloca de mais relevante entre os vários outros pontos aí do seu texto. Bom, uma coisa que eu acho, Denise, é relevantíssima é a questão da quarentena que nós estamos colocando para magistrados, para membros do Ministério Público, para policiais, para delegados e para militares. Nós entendemos que isso são carreiras de Estado incompatíveis com a atividade política. Um juiz não agirá com isenção se ele for político. Um promotor não denunciará uma pessoa com isenção e imparcialidade se ele for político. Um delegado, um policial, um militar. Como nós entendemos que essas carreiras são incompatíveis de conviverem ao mesmo tempo, nós estamos colocando uma quarentena de 4 anos. Ou seja, o juiz, o promotor, o delegado, o policial, o militar, que quiser se candidatar a qualquer cargo eletivo, ele não está proibido. Mas ele terá que se afastar em definitivo das suas funções 4 anos antes para poder pleitear um cargo eletivo. E quando ele perder a eleição, ele não pode mais retornar, como acontece hoje com os militares. Um militar hoje disputa uma eleição, se ele perder, ele volta para o quartel. Ora, nós sabemos que aquele que foi contaminado pela política, quando ele voltar para o quartel, jamais ele será o mesmo militar. É a isenção que ele se vai esperava, ser muito mais político do que militar. É então, isso. nós estamos proibindo isso, quer dizer, proibindo não, botando uma quarentena por um prazo bastante alongado, que nós achamos que é o razoável para as carreiras não se misturarem. Bom, eu agradeço muito as explicações, a participação aqui do senador Marcelo Castro, do MDB, que é relator do novo Código Eleitoral. Tem vários outros temas, tratando de fake news, condições de campanhas, federações. Fica para uma próxima ocasião. Muito obrigada, senador. Uma boa noite. Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição de vocês, Denise. Muito obrigada. Prazer. Uma boa noite.